Bem, irmãos, a nossa mensagem hoje, ela vai dar continuidade, então, à nossa série no livro de Daniel. O tema dela hoje é um rei que sonha sobre um Deus que reina. Um rei que sonha sobre um Deus que reina. A gente vai ver Daniel, capítulo 2, do 29 ao 49. Então vamos focar hoje aí no sonho do Nabucodonosor. O maior foco, irmãos, do texto de hoje é a declaração do reinado absoluto e soberano, completo, do Senhor sobre tudo. A gente vai demorar um pouquinho mais, vai ser uma introdução um pouquinho mais demorada, porque a gente precisa contemplar esse sonho à luz de uma história maior. O grande problema, muitas vezes, de alguns intérpretes, é que eles isolam o texto e ficam cavando significados místicos e misteriosos dentro do texto bíblico. E muitas vezes eles acabam incorrendo em erros de interpretação ou exageros de interpretação. E aí o pessoal começa a ficar cada um numa trincheira, com a baleeira na mão, vendo quem é que interpreta melhor, que a minha linha é melhor do que a sua linha, que o meu pensamento é melhor do que o seu. E uma das regras de hermenêutica, uma das regras básicas da hermenêutica é de que o significado que o autor pretendeu no texto bíblico normalmente está na superfície do texto. Então, essa é uma das regras, uma das importantes regras da hermenêutica, para evitar determinadas viajadas de pessoas que, por uma questão de orgulho, de vaidade, ficam então dizendo, olha, eu encontrei o que ninguém nunca encontrou, eu vi o que ninguém nunca viu. E na realidade é nada mais do que vaidade, muitas vezes, nada mais do que orgulho do coração. Então, a gente precisa posicionar esse texto dentro de uma história maior, para que a gente possa, de fato, ter uma compreensão do que o autor provavelmente quis apontar naquilo que ele estava pontuando. Outro importante aspecto, irmãos, é que as profecias bíblicas, elas não são mapas astrais para fazer você saber o futuro, no sentido de você finalmente poder ter um óculos que vai ver, que vai entrar na máquina do tempo e vai levar você lá para o futuro. Não, as profecias bíblicas não têm esse objetivo. As profecias bíblicas têm o objetivo de apontar ideias a respeito do futuro, para que quando aquele futuro for alcançado, as pessoas que creram naquela profecia possam ver com clareza o cumprimento delas. Deixa eu citar para vocês um exemplo, né? Muitas profecias messiânicas, os intérpretes das escrituras não entendiam o que queria dizer. Ficavam tentando, assim como se faz hoje, tentando descobrir os detalhes que estavam contidos ali no texto. Mas só houve clareza a respeito do que a profecia estava dizendo quando Jesus ele veio. Quando Jesus veio, à luz da vinda de Cristo, olhava-se para essas profecias e dizia, agora eu entendi, agora tem clareza. A mesma coisa vai acontecer com a gente, irmãos. As profecias a respeito do reino vindouro, a respeito da volta de Cristo, essas coisas ainda são muito obscuras em alguns momentos para a gente. A gente tem as ideias, a gente tem aquilo que é de principal, os alertas, mas a gente só vai saber mesmo na hora que acontecer. A gente vai dizer, agora eu entendi. É essa mesma impressão que a gente vai ter. Então, profecias como essa aqui de Daniel, não é para você ficar cavando, tentando encontrar, feito Nostradamus, para achar que o próximo Papa é o anticristo, e que não sei o que. Pelo amor de Deus, não fica dando trela a isso. Uma das coisas que eu mais tenho ensinado aqui na nossa igreja, é para você não ficar dando trela a quem quer visualização e like. Você ter cuidado com esse pessoal que fica aí querendo impressionar todo mundo na internet, mostrando habilidades que na realidade não produzem nada de prático na vida cristã. Então a gente precisa considerar esses aspectos. Para a gente então entender a profecia bíblica dentro de um panorama, a gente precisa então olhar para a história, olhar em que momento ela foi escrita e para quem ela foi escrita. Então, para a gente entender, o povo de Israel, eles tinham um contexto. O povo de Israel estava humilhado, exilado
e assustado diante do cenário de domínio e até desanimado, porque o Deus que havia feito promessas parece que falhou. Havia um domínio sobre a nação deles, a liberdade deles havia sido perdida. Os exilados haviam sido levados para uma terra que equivalia a mais ou menos 500 quilômetros de distância de Jerusalém. Eles viram tudo ser destruído, os símbolos de fé deles sendo depredados. É como a gente aqui construindo essa igreja e alguém vem e derruba essa igreja inteira aqui, e a gente passa e olha e diz, meu Deus, estão destruindo a nossa igreja. Então eles viram os símbolos de fé deles, eles viram o templo, eles viram Jerusalém sendo destruída, a cultura deles sendo subjugada, a cultura deles sendo colocada como uma subcultura dentro da cultura da Babilônia. Então eles estavam nessa condição. O cenário parecia mostrar que o Deus de Israel havia sido derrotado. A percepção daquela época, entre os impérios, entre os reinados, era de que, na realidade, a geopolítica mundial girava em torno dos deuses. Então, as nações, na realidade, a guerra entre nações era uma guerra de deuses. Então, os deuses, as nações que prevaleciam numa guerra, era sinal de que os deuses daquela nação prevaleceram sobre os deuses da outra nação. Então, na perspectiva daquela época, a nação de Israel, o Deus de Israel foi subjugado pelos deuses babilônicos. E isso, obviamente, no espírito da época, né, na percepção natural do povo, você tinha então as pessoas desanimadas, pensando, poxa, o nosso Deus foi derrotado. Por isso que esse sonho, ele é extremamente importante. E por isso que ele está posicionado exatamente nesse lugar no livro de Daniel. Porque você vai perceber que depois que Daniel interpreta esse sonho, a sequência do livro vai clarificando mais e mais detalhes a respeito do futuro. E o livro de Daniel é o principal livro sobre as profecias a respeito do reino de Deus. Assim como Isaías é o principal profeta a respeito do Messias, Daniel é o principal profeta a respeito do reino. Então, cada profeta tinha o seu foco, tinha sua visão. Jeremias, ele é o principal profeta a respeito da nova aliança. Isaías, o principal profeta messiânico. Ezequiel, o principal profeta sobre a presença de Deus. E Daniel, o principal profeta a respeito do reino vindouro. Então, essas profecias estão posicionadas exatamente, e esses profetas estão posicionados na história de Deus, exatamente para revelar essas grandezas a respeito do Senhor. Então, Daniel está aqui escrito diante de nós para nos revelar a respeito da grandeza do reino de Deus. A gente precisa então colocar esse sonho em um contexto maior para a gente compreender o impacto dele na perspectiva dos judeus daquela época. Vamos então voltar para o começo. Após a queda narrada por Moisés lá em Gênesis capítulo 3, Deus fez uma promessa, a gente já viu aqui várias vezes essa promessa. A promessa de que o pecado seria vencido através da semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Eu quero trazer aqui um adendo, eu não vou lá para o texto, a gente já foi várias vezes, mas se você tiver dúvidas quanto a isso, me pergunte. A Igreja Católica, ela tem avançado em estudos e ela tem sido mais, vamos dizer, mais agressiva nos últimos meses, né, nos últimos anos. E alguns católicos acreditam que Gênesis 3,15, na realidade, é a mulher que pisa na cabeça da serpente, ou seja, eles levam essa condição para Maria. Isso é uma interpretação extremamente ignorante do ponto de vista de uma interpretação de português básico. Se você fizer uma leitura básica de Gênesis capítulo 3, verso 15, você vai ver que não tem nada a ver com a mulher pisando na cabeça da serpente, mas a semente da mulher que pisa. Então não é a mulher que pisa na serpente, é a semente da mulher. Tem nada a ver com a mulher. A mulher está fazendo referência a Israel como povo. Não a uma mulher específica, mas Israel como povo. Que é a mesma mulher que aparece lá como igreja, é a mesma mulher que aparece lá em Apocalipse. Então, não tem a ver, essa interpretação é uma interpretação equivocada. Então, toda a Bíblia, ela é escrita para revelar Jesus e ninguém mais. Para exaltar o homem Jesus Cristo e ninguém mais. Qualquer outra invenção é mera invenção humana. Então Gênesis 3,15
dá início, a primeira profecia dá início ao processo de redenção. Deus está agora fazendo a reversão dos efeitos do pecado por meio de um plano de resgate. E esse plano de resgate, então, é pré-anunciado em Gênesis capítulo 3, verso 15. Para isso, Deus, então, vai mostrar que depois de Gênesis 3,15, surgem dois tipos de pessoas no mundo. Dois tipos de povos. Os que invocam o nome do Senhor e os que se rebelam contra os desígnios do Senhor. Nós vemos Enos, que é descendente de Sete, que é filho de Adão e Eva. Enos invoca o nome do Senhor, está lá em Gênesis. De outro lado, vemos Caim, que os descendentes de Caim fazem o quê? Pervertem a lei, assassinam, criam casamentos polígamos, eles criam uma cidade e fazem lei própria, rebelam-se contra os desígnios de Deus, que era espalhar-se sobre a terra, que era casar-se monogamicamente, e tudo isso, esses fatores a gente vê em Gênesis 3. Gênesis 3 até Gênesis 11 vai mostrar essa depravação humana. A condição humana de pecado se amplia a tal nível que Deus diz, eu vou fazer um reset no planeta. E Deus então traz o dilúvio. Após o dilúvio, Deus faz uma aliança com a terra, dizendo, eu nunca mais destruirei vocês com água. Só destruirei vocês agora lá no futuro com o juízo final. Então Deus dá uma outra chance para o planeta. E Deus faz a aliança de Noé. Então toda vez que você vê um arco-íris, não tem nada a ver com aqueles movimentos. O arco-íris tem a ver com Deus dizendo, eu preservarei o meu planeta. Eu estou dando à humanidade uma nova chance. Certo? Então não tem nada a ver com a perversão do símbolo da aliança. Deus então, em Gênesis 12, Deus agora vai chamar um povo para si. Porque se só existem dois tipos de povos, Deus então vai agora evidenciar esse povo que invoca o nome dele. E aí ele escolhe um homem, que era o único homem que de fato tinha a verdadeira fé, naquele período de tanta corrupção. E é o que a gente chega lá em Gênesis 12. Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3, a gente vê a promessa de Deus para Abraão. Vamos lá para Gênesis 12, a gente vai ler. Só para a gente relembrar rapidamente. Gênesis 12, do 1 ao 3. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Através de você, as famílias serão abençoadas. Os povos serão abençoados. As nações serão abençoadas através de você, Abraão. Então o que a gente tem aqui é, Abraão, dê um passo de fé. Saia da sua terra, saia do seu conforto, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Creia que eu vou fazer uma obra através da sua vida. E dê o passo. Então Abraão dá o passo. Só que Abraão vai se tornar agora um símbolo que vai dividir duas reações. Vai haver duas reações diante de Abraão. Aqueles que olharão para Abraão, para a sua vida, para a aliança dele, para o Deus que ele serve, e esses irão abençoar Abraão. E haverá aqueles que irão olhar para Abraão, para a sua vida, para o Deus que ele serve, para o que ele significa, e vão amaldiçoar Abraão. Vão haver esses dois tipos de reação. Quem abençoar, será abençoado. Quem amaldiçoar, será amaldiçoado. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com a gente. Se você viver uma vida de crente correta, vão ter pessoas que vão olhar para você e vão dizer, rapaz, aquele cabra, meu amigo, pensa no homem de Deus. Essa pessoa que tem essa reação, ela está mais próxima de Deus do que você imagina. Mas vão ter aqueles que vão dizer, mas rapaz, aquele crente está ali, ixi, meu amigo, eu tenho abuso de crente. Pense, uma raça que eu não aguento. Esse provavelmente está muito distante de Deus ainda. Então, aqueles que Jesus disse,
Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Então, quando alguém nos persegue, não está perseguindo a nós como pessoa, está perseguindo o que nós significamos. Então, Deus escolhe para si um povo. Deus faz a aliança para um povo. Isso vemos nessa aliança de Abraão, lá em Gênesis 2, 1 a 3. Essa era a aliança de Deus por um povo justificado pela fé no que Deus faz. É isso que Abraão significa, aliança da justiça pela fé no Deus que abençoa. Depois, mais adiante, Deus liberta esse povo do Egito para levá-los a adorá-lo. Esse povo está escravizado, Deus quer que esse povo seja livre para servir a Deus. Esse povo seria transformado em um reino de sacerdotes, ou seja, eles deveriam se tornar um povo que as nações vizinhas iriam olhar para eles e iriam admirá-los. Mas iriam admirá-los não por eles serem filhos de Abraão, iriam admirá-los por eles terem leis sábias, por eles serem governados por um Deus presente através de sua lei. Então vamos lá para Êxodo 19. Êxodo 19, verso 5 e verso 6. Quando Deus, então, fala com Moisés, fazendo a aliança com o povo, no verso 5 e verso 6 vemos o seguinte, Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Quando a gente agora vai para Deuteronômio, avança lá um pouquinho para Deuteronômio, capítulo 4, nós vemos o que Deus espera que o povo faça através da lei, através da obediência à lei. Nós temos Deuteronômio capítulo 4, verso 5 a verso 8, temos o seguinte: Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato este povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Então o que nós vemos aqui é que Deus chama para si um povo em Abraão. Deus usa Moisés para entregar o cetro do governo, que é a lei de Deus, a lei justa e santa. Deus governa o seu povo pela sua lei, Deus chama para si um povo por meio da fé. A aliança de Abraão e a aliança de Moisés. Depois, com o povo estabelecido na terra prometida, eles não querem ser governados por um Deus nos céus. Porque quem governava o povo eram os profetas, eram os sacerdotes, por meio da lei. E o povo diz, não, a gente não quer esse negócio de lei mais não, a gente não quer esse negócio de profetas, esse negócio de sacerdote. Não, a gente não quer esse negócio de juízes nos governando. Não, nós não queremos isso. Nós queremos ser semelhantes às nações vizinhas, a gente quer ser igual a eles. Todos eles têm um rei, a gente quer um rei também, um rei humano. Um rei que a gente possa olhar, um rei no céu, não, a gente quer um rei que a gente olhe. Samuel fica revoltado com isso e Deus disse, Samuel, fica tranquilo porque eles não estão negando a você, é a mim que eles estão rejeitando. Eles sempre rejeitaram a mim. Eles nunca quiseram ser reinados por um Deus invisível. Eles sempre fazem imagens, criam coisas, inventam coisas para ver, para tocar, para cheirar. Esse povo não quer um Deus invisível, esse povo quer só coisas que eles vejam. Por isso que eles são idólatras. Então, Samuel escolhe um rei segundo o coração do povo, Saul. Depois, Deus, por sua misericórdia, traz um rei segundo o coração dele, Davi. Quando a gente chega em 2 Samuel, vamos lá para 2 Samuel, capítulo 7. Do verso 1 ao verso 17, a gente vê a aliança que Deus está fazendo com Davi agora. Então a gente já viu a aliança de Abraão,
quando Deus chama para si um povo pela fé. A aliança de Moisés, quando Deus chama o povo para governar, para ser governado pela lei. E agora Deus vai fazer uma aliança de um rei que será o Deus visível para o povo. Não que esse rei será o Deus, mas o Deus se fará rei, de modo visível. Não que Davi vai ser Deus, mas eles serão governados por alguém que eles vão ver, por alguém feito carne. É mais ou menos um eco da promessa do Cristo que viria de vir. Mas o que nós temos em 2 Samuel capítulo 7 é o seguinte, do verso 1 ao 17. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vai e faça o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Davi já havia derrotado todos os inimigos. Israel estava em paz. E aí Davi começou a pensar: paz, Deus nos deu paz. O meu reinado está uma maravilha. Finalmente eu trouxe o povo para uma terra prometida de paz. Agora eu vou fazer um templo para Deus. Verso 4, porém, naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diga a meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda e em tabernáculos. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Deus está dizendo: eu nunca pedi isso. Nunca pedi isso. Habitar em um templo, habitar em uma... Não, nunca pedi isso. Verso 8, agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou. Eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Quando você lê isso, leia essas alianças com uma dupla visão. Leia ela enxergando o personagem para o qual ela está sendo direcionada, mas leia ela pensando em Jesus. Eliminarei todos os seus inimigos diante de você, transformarei o seu nome grande. Ah, Deus está interessado em fazer Davi grande. Não, gente, Davi é um tipo de Cristo. A verdadeira, porque Davi depois peca, gente. Davi comete erros terríveis. Então, Deus está fazendo promessas aqui para além de Davi. É isso que a gente precisa entender. Verso 10. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel. O plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhes faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você. Estabelecerei o seu reino. Aí seria Salomão. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Olha só que interessante, gente. O rei que desobedece a Deus é açoitado. É uma coisa assim que faz a cabeça da gente dar nó. Porque Jesus é o rei que obedeceu, mas carregou a minha desobediência, por isso foi açoitado. Verso 15, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você e sua casa, o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim Natã falou com Davi. Aqui Deus então disse para Davi: Davi, o seu reino não vai ter fim. Será que Deus estava preocupado com Davi? É óbvio que não. Deus estava mostrando que da descendência de Davi viria o verdadeiro rei. Quando a gente vai para a 2 Crônicas, vamos lá avançar lá para a 2 Crônicas, que é quando Deus fala com Salomão. 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5.
Capítulo 5, verso 17 a verso 22. Olha só o que Deus diz então a Salomão. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 17 a 22. Ele diz assim, ó. Espera aí. Meu Deus, eu anotei errado aqui, viu, gente? Meu Deus. É o juízo já, viu, gente? Bem, vamos lá. O que vai acontecer? Deixa eu ver se é no 6. É o 6, gente. Olhem para o 6, 17. Agora também o Senhor Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi. É isso, eu errei. Eu olhei 6 e digitei 5. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi. Mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração. Ouve, pois, as súplicas do teu servo, do teu povo, quando orarem neste lugar. Ouve o lugar da tua habitação dos céus. Se alguém pecar contra o seu próximo, e ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos, dando paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos. Aqui então, o verso 24 ele vai dizer, quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo, ou seja, ele vai começar a apontar todas as condições nas quais o templo será usado pelo povo, para glorificar a Deus. Então aquele templo se torna um lugar que não é a habitação de Deus, porque ele mesmo reconhece, não, Deus não mora aqui, Deus ele não é contido por paredes, mas esse lugar representa a vitória do Senhor eterna sobre todas as coisas, representa o lugar onde o povo irá se esconder para orar, para clamar, e a presença de Deus nesse lugar representa que Deus está cuidando do seu povo. O que é que então acontece? Temos então um povo que descansa, um povo que está na prosperidade de um reino, debaixo da aliança de um povo em Abraão, a aliança de um governo pela lei de Moisés, a aliança de um reinado eterno por meio de Davi. Mas mesmo assim, esse povo deixa os seus corações serem contaminados pelas nações vizinhas e se afastam do Senhor. Foi aqui que Deus os levou para o exílio. Pois os reis que eles tinham, que deveriam representá-los, Salomão se torna então o primeiro rei a se afastar do Senhor e a profanar o lugar onde Deus habitava. O rei que deveria conduzir o povo a Deus, estava agora afastando Deus do povo, afastando o povo de Deus. E a partir daí ele introduz pecado na nação por meio da adoração aos ídolos. E ele se torna um rei opressivo. E o que é que nós temos então? Os reis que deveriam representar a presença de Deus no meio deles se tornam os mais corruptos e opressores. A nação se corrompe terrivelmente, esquecendo de todas as alianças que fizeram com Deus. Então os reis que deveriam conduzir o povo a uma liberdade, oprimem o povo. E aí o que é que acontece? Vamos lá para Abacuque agora? Só é avançar. Salmos, Jeremias, Daniel. O que é que ele vai dizer em Abacuque, capítulo 1? O livro de Abacuque é um livro de pré-exílio. É um livro onde o profeta está diante de uma condição
de corrupção, uma condição no qual o povo já estava distante de Deus. Abacuque, então, ele, a partir do verso 1, ele vai descrever a condição espiritual da nação, a condição na qual o povo estava. Vamos ler. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Isso é o comportamento do povo de Israel. O rei já era corrupto, oprimia o povo, os juízes, os sacerdotes, os levitas, os profetas também eram corruptos, e a lei havia se afrouxado, e a nação estava em decadência, a corrupção era generalizada. Abacuque então olha para aquilo com um coração aflito e diz: Deus, tu não está vendo o que está acontecendo? Por que o Senhor não está tratando esse povo? Olha a condição que o povo está, olha a corrupção de Israel, faz alguma coisa. Abacuque ora. Deus então responde no verso 5: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que eu trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que lobos ao anoitecer. Aos seus cavaleiros se espalham por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como a águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento, seguem adiante, tornem-se culpados a estes cujo Deus é a própria força. Então Deus está dizendo: eu vou trazer os caldeus para resolver o problema. Abacuque. O problema da corrupção de Israel, dos reis que oprimem, dos reis corruptos, é que eu vou trazer um rei pior. Eu vou trazer uma nação pior para resolver o teu problema. E aí Abacuque responde: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, não tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te cala quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem governe. O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede, ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente, por isso ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Ele está falando sobre a idolatria. Essas nações, elas fazem guerras, prosperam nas guerras, mas elas oferecem as suas vitórias aos deuses falsos deles. E aí ele está dizendo, eles usam a rede de arrastão, pegam os peixes, ele está usando ilustração, pega os peixes com a rede e depois acende uma vela para a rede. E diz assim: ó rede maravilhosa, foi tu que me desse isso. Mas na realidade foi Deus por trás que está realizando algo. E aí ele diz: mas será que ele continuará, no verso 17, a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Capítulo 2, verso 1, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e a resposta que eu terei à minha queixa. Eu já preguei uma série sobre Abacuque aqui na igreja, né? Eu não vou não vou mostrar para vocês a resolução do problema de Abacuque aqui. Mas Abacuque está lidando com um problema teológico e filosófico chamado problema do mal. Como é que um Deus bom permite que algo ruim aconteça para fazer algo bom? Isso é um problema filosófico, você diz: e aí? Ele está sendo bom fazendo isso? Ele não está sendo bom fazendo isso? Ele continua sendo bom fazendo isso? Aí a gente vai ver que ele trabalha aqui nesse livro. Então, quem quiser, vai lá no canal do YouTube, tem essa mensagem. E se você quiser pesquisar sobre outros autores também, você vai ver que esse problema é resolvido aqui em Abacuque. Você não vai
terminar Abacuque dizendo assim, agora eu entendi. Você vai terminar Abacuque dizendo o que Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que a oliveira minta, mas eu esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então o que Abacuque está mostrando aqui é que a nação corrupta vai ser corrigida por Deus, mas para ser corrigida por Deus vai vir uma nação pior do que eles, que é essa nação que leva o povo para o cativeiro. O que a gente pode perceber até aqui, irmãos, é que o povo sempre olhou para outras fontes de confiança, deixavam de confiar no Deus invisível. Todas as crenças falsas deles se voltavam para os falsos deuses das nações vizinhas. Até os reis, que eles achavam serem os deuses no meio deles, ou o tipo de mediadores, se provaram opressores terríveis, conduziram a nação à corrupção e maldade. Deus então os entrega exatamente ao sistema desse mundo de opressão. Deus diz, agora vocês vão ver o que acontece se eu deixar por um tempo vocês entregues às nações. Mas o que Deus quer revelar é que Ele nunca deixou de reinar. Mesmo que os reis de Jerusalém não estivessem sobre o domínio do seu povo, Ele continuava a dominar a história. E o que a gente pode extrair disso é que, se na sua vida você está passando por tribulações e dificuldades, não é porque Deus perdeu o controle, mas Deus está fazendo algo que você não entende. Deus está fazendo algo que você precisa confiar. Deus está fazendo algo que você precisa esperar. Deus continua reinando. É isso que nós podemos entender. E é exatamente isso que Daniel vai ensinar ao povo por meio desse texto. Vamos lá para Daniel agora. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, o verso 29 ao verso 30, nós vemos o seguinte. Capítulo 2, verso 29 a 30, diz assim. Depois que ele consegue, então, que o rei o receba, e ele recebe de Deus a interpretação, o verso 29 ele diz assim, quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Então ele já começou dizendo, olha rei, o teu sonho tem relação com o futuro. Deus que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Então rei, Deus falou contigo o que vai acontecer. É interessante porque Deus comunicava aos reis de Israel, agora Deus está comunicando a um rei ímpio. E aqui no verso 30, ele diz assim, quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens. Então Daniel está deixando claro a sua humildade, ele está dizendo, olha, eu não recebi isso porque eu tenho alguma coisa especial em mim, não. Alguma habilidade, alguma coisa, algum dom miraculoso, um dom que me torne mais especial que os outros homens, não. Não. Mas, ele continua, para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. Então, o que Daniel está dizendo é o seguinte, rei, esse sonho foi dado a você e a interpretação foi dada a mim, não porque eu seja especial, mas é porque o meu Deus me escolheu para revelar a você o futuro. Deus quer que eu seja um instrumento para isso. Daniel mostra que Deus está no controle. É Ele quem dá o sonho, é Ele quem dá a interpretação, é Ele quem escolhe quem deve interpretar. Isso deve nos levar, irmãos, a entender que Deus pode abrir portas para nós onde Ele quer nos usar para comunicar a sua verdade. Deus pode querer que você fale algo a alguém, e Ele quer usar você mesmo para fazer isso. Isso não torna a gente especial, isso torna a gente privilegiado no serviço. Se Deus me escolheu para falar algo, que privilegiado sou. E ao mesmo tempo, deve me dar temor na missão. Então, não é algo que diz, se eu não fizer essa obra, ninguém faz. Não, se Deus escolheu você, não é porque há algo especial em você. É porque Deus te deu o privilégio de você fazer a obra que Ele te mandou fazer. Então, não tente encontrar capacidade em você. Você não vai achar. Não tente encontrar habilidade em você. Você não vai achar. Porque Deus não depende da tua habilidade. Deus não depende da tua capacidade. Ele dá. Ele chama a quem Ele quer. E Ele faz o que Ele quer.
Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. A partir do verso 31, então, Daniel conta o sonho com detalhes. Olha aí, verso 31. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça da estátua era de ouro puro. Então, a cabeça da estátua era de ouro puro. Vai imaginando aí, certo? A cabeça da estátua era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze, ou seja, o ventre, né, do umbigo para baixo, até os quadris, eram de bronze. E aí ele continua. Verso 33. As pernas eram de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. O que é que a gente tem aqui? Uma estátua feita de vários materiais. Os materiais, eles vão diminuindo em valor econômico e aumentando em densidade material, em peso, em força, em resistência. Então, o que nós temos é que a cabeça de ouro, até o pescoço, o peito e os braços de prata, significando então que a concentração do material está mudando de acordo com a posição do corpo. Então, a ideia que está contida aqui não é uma mão, um dedo, porque o dedo representa não sei o que lá, é porque o peito representa o coração, e essa nação de prata vai ter um coração muito bom, é porque o umbigo representa... Não, nada disso. Ele está se concentrando em uma transição de materiais, e a transição é de materiais mais valiosos para materiais menos valiosos, materiais mais moles para materiais mais resistentes. O verso 34. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Então, surgiu uma pedra de algum lugar, arremessada do espaço, ninguém sabe o que de fato aconteceu. Mas o que o texto está dizendo é que uma pedra foi cortada. A pedra cortada, ela cai. Então ela está caindo e não tem mão jogando ela. Ela simplesmente apareceu do nada e está voando em direção à estátua. Atingiu a estátua nos pés. Não atingiu na cabeça, não atingiu na barriga, atingiu nos pés. Aqueles pés de ferro e de barro. E os despedaçou. Mas ao despedaçar, ele apenas não atingiu e quebrou o pé. Olha o que ele vai dizer no verso 35. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante. E se fizeram como palha das eiras no verão. Ou seja, virou pó, voou, virou palha. De repente, explodiu e sumiu. Não havia mais importância para aquilo. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. O que a gente pode perceber é que esse material vai reduzindo do valor, aumentando o seu peso e força. A pedra, apesar de atingir os pés, o efeito dela transforma todos os outros materiais e fazem eles sumirem e não serem mais importantes em absolutamente nada. E a pedra se torna uma montanha que toma toda a terra. Essa é a imagem. Daniel vai interpretar o sonho a partir do verso 36, olha só. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Gente, isso é muito importante. Percebam a quantidade de vezes que Daniel repete a ideia. Foi entregue a você, foi dado a você, Deus deu a você. Por mais que o rei fosse grandioso, por mais que o rei fosse glorioso, por mais que o rei fosse poderoso, mas Daniel quer deixar claro ao rei que foi Deus quem deu aquilo a ele.
Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não vai gostar. Todo governante, quando é eleito, é Deus que entrega aquela nação àquele governante. Ah, mas é a democracia. Deus faz. Cega o povo, muda o povo, engana o povo, enrola o povo. Não, Deus permite que a coisa aconteça conforme a vontade dele. Manda um espírito de erro, o povo fica tudo cego e acha que a coisa é maravilhosa. Manda um espírito de incapacidade, de falta de percepção. Deus domina. Então, todo governante só ascende ao trono do seu governo porque Deus entregou o povo nas mãos daquele governante. Então, no lugar de você ficar com raiva do governante, ore para Deus converter o coração do povo. Porque o que está acontecendo ali é apenas Deus oferecendo um líder que o povo merece. É só isso que está acontecendo. Deus está realizando algo. E Deus escolhe um líder para fazer esse algo acontecer. Deus escolheu Nabucodonosor, a Babilônia, e deu a ele a autoridade sobre tudo o que eles tinham de governar. Então ele diz: rei, a Babilônia é a cabeça de ouro dessa estátua. Verso 39, depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, porque a prata é inferior ao ouro. E um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. Então vai vir um outro reino, esse reino alguns afirmam que o que Daniel está dizendo é o seguinte: é um reino muito parecido com o da cabeça de ouro, em termos de tamanho, mas tem menos importância. E a única referência que ele faz a esse reino é apenas o fato de que esse reino é inferior. Então é apenas um reino inferior à Babilônia. Mas aí, no terceiro reino de bronze, ele já faz uma outra referência. Ele diz que é um reino que terá domínio sobre toda a terra. Ou seja, ele vai exaltar o tamanho do domínio desse outro reino. Enquanto ele fala que o outro reino, o segundo reino é inferior ao anterior, o terceiro reino é maior. Tem uma amplitude de alcance maior. E aí ele continua. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Então ele está agora trazendo a característica do reino, que é um reino forte, é um reino que bate e quebra, é um reino que destrói. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Então é um reino destruidor. É um reino que vai dominar por meio da guerra. Verso 41. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, alguma coisa estrutural que vai trazer força, firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Com os dedos dos pés, eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos. Eles vão ser dois reinos diferentes, com visões distintas, mas que eles vão tentar se misturar. Esse reino, ele se divide até os dedos, os 10 dedos. Eles tentam fazer alianças políticas, porque casamento, naquela concepção, eram alianças políticas. Eles vão fazer alianças políticas, mas eles não vão se unir, não vai haver unidade entre eles. É impossível haver unidade. Não vai haver liga, porque eles são diferentes. Então, é um reino que vai tentar uniões, mas vão ser desunidos. Eles vão tentar se misturar, mas não vão conseguir. Verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Ou seja, esse próximo reino, ele não haverá um reino posterior a ele.
Esse é o último reino. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro e a prata, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Bem, irmãos, quando Daniel escreveu isso e ofereceu então essa interpretação a Nabucodonosor, a única coisa que Nabucodonosor sabia era a compreensão da cabeça de ouro. À medida que o livro de Daniel vai passando, outros reinos surgem no livro de Daniel e a gente vai vendo essa transição acontecendo. No entanto, a única coisa que para é no reino Medo. Medo-Pérsia é onde para. E aí a gente não tem mais visão. Nós que estamos do lado de cada história, nós temos a capacidade de olhar para o padrão histórico do mundo e a gente perceber nuances que de fato fazem sentido. Aqui nós vemos apenas o reino da Babilônia sendo citado nominalmente, mas os outros não são, mas são dados características deles. Na história, então, nós podemos encontrar padrões que vão nos ajudar a entender o que aconteceu aqui. A cabeça de ouro é a Babilônia. A Babilônia ela reinou de 605 até 538 a.C. Depois da Babilônia, veio um reino muito parecido com a Babilônia, que é descrito em Daniel. Eles são muito parecidos, mas eles são um pouco mais bagunçados do que a Babilônia. É como se a Babilônia fosse um reino de elite, uma coisa mais forte. O reino seguinte é o Medo-Pérsia, que é essa junção entre esses povos, que é de 539 a 331, que seria o peito de prata. Logo após isso, nós temos o surgimento de um cara chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele traz à tona a Grécia, que vem na sequência. A Grécia domina então a Medo-Pérsia, derruba o império, e Alexandre, em 12 anos de governo, ele consegue conquistar desde a Europa até a Índia. É um dos maiores impérios que já se levantou sobre esse mundo. É tanto que Alexandre chegou ao ponto em que o império era tão gigante que ele começou a dividir o império entre governadores e a corrupção foi tomando conta a ponto que o império foi enfraquecendo. Então ele tentou governar uma coisa tão grande que a coisa se perdeu. Ele não conseguia fazer isso. E isso então seria o ventre e os quadris de bronze, seria então a Grécia, de 331 a 146 a.C. Certo? Que a característica é exatamente o tamanho do império. Alexandre, ele foi um imperador que conseguiu reunir muita gente. E a cultura grega que surgiu a partir daí influenciou muita gente. Aí foi que veio o Império Romano, que tem uma característica de ser um império guerreiro. Roma, ela tinha uma filosofia chamada Pax Romana. Roma era um império que tinha um sonho. O sonho do Império Romano era trazer a paz ao mundo. Mas o Império Romano entendia que para trazer a paz ao mundo, as nações deveriam se submeter ao governo romano. E aí a filosofia chamada Pax Romana, que significa paz romana. Roma dizia então, eu vou dar paz a vocês, mas vocês vão ter que se ajoelhar ao nosso império. Roma então, que é essa nação guerreira, ela então despedaçou muitas outras nações, oprimiu, matou muita gente. Roma então reinou de 146 a.C. até 476 depois de Cristo. Então Jesus, ele veio exatamente no Império Romano. E aí vem a grande questão. Os pés de barro é uma mistura. O que a gente percebe no Império Romano, uma das características do Império Romano, é que era um império de dominação, mas ele impunha seu domínio sobre as nações que estavam, vamos dizer, debaixo daquele governo, mas as nações não se submetiam de verdade. Tinham muitas revoluções o tempo inteiro. Muitas revoluções tentando derrubar Roma. E Roma continuava guerreando e dominando. E aquelas nações que se submetiam à escravidão de Roma,
continuavam se levantando através de rebeliões para tentar derrubar o império, e o império continuava. E aí o império fez alianças, nações faziam alianças, surgiam tentativas de mistura, mas não deu nenhum tipo de solução. Roma não conseguiu fazer o seu projeto de Pax Romana avançar, porque veio um elemento no meio desse processo chamado Jesus Cristo. E isso começou a enfraquecer o império, a tal ponto que o império teve que reconhecer o cristianismo como religião oficial. Porque o que estava acontecendo é que aquele rei que entrou em Jerusalém sentado no jumentinho, estava gerando problema para Roma. Aquela ideia, ou a gente reconhece, ou a gente vai cair. E então eles reconheceram a religião cristã como oficial do Estado. E foi aí que começou a coisa a se corromper no meio cristão. Porque quando a religião passou a fazer parte do Estado, a coisa então começou a degringolar com o passar dos anos. E aí surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, que continuou naquela linha, e a Reforma veio e disse, vamos sair desse negócio porque isso não representa a Igreja de Cristo mais, não é mais a Igreja de Cristo. E aí vem a grande dúvida, né? Essa pedra arrancada que é lançada e quebra, ela foi lançada na hora que Jesus entrou em Jerusalém, na hora que Jesus morreu e ressuscitou. Ela foi lançada quando? Essa é a grande pergunta, que aí você tem várias linhas. Um vai dizer, não, ela foi lançada lá. Não, ela ainda vai ser lançada. Não, ela... Nós não temos clareza quanto a isso. Mas a ideia contida no texto, de modo muito claro, é que não importa o império, Deus irá arremessar uma pedra que destruirá todos os poderes, todas as confianças e todos os impérios humanos. E essa pedra que atinge o pé, Roma, ela vai produzir uma destruição completa de todas as confianças e poderes humanos. E essa pedra, ela é a única que permanecerá. Mas ela não vai ficar apenas como uma pedrinha, ela vai virar uma montanha. E ela vai crescer e tomar a terra inteira. O que é que Deus está dizendo para o povo? Não se preocupem, eu irei prevalecer. Ainda tem muita água para rolar, meu povo. Tem os babilônios, tem o Medo-Persa, tem a Grécia. Vão ter impérios, um vai derrubando o outro, um vai derrubando o outro, um vai derrubando o outro. Esses reis acham que são eternos. Ninguém lembra mais nem quem é Nabucodonosor, a gente só lembra porque tem na Bíblia. Qual é o... Deixa eu ver, o 8º presidente do Brasil. Qual é o 8º presidente do Brasil? Você vai pesquisar no Google aí, ninguém sabe mais nem quem é. Você pode saber o primeiro, você pode saber o de agora, o anterior. Mas todas as glórias humanas, com o tempo, declinam. Mas o reino de Deus é o único que vai avançar. Cai império, levanta governante, derruba governante, vem China, vem Japão, vem Coreia, vem Estados Unidos, vem o que for, eles vão vir, eles vão cair e Cristo permanece. Vai vir papa, vai morrer papa, vai vir outro papa, vai morrer papa, e Cristo permanece sendo a pedra que vai esmiuçar todos os governos humanos. Então o que é que você está preocupado se o papa é, se o papa não é, se Trump é, se Trump não é, se é Bolsonaro, se é Lula? O que é que tu está esquentando cabeça com isso? Se no fim o que Deus está dizendo é que não importa quem eu levante ou quem eu derrube. Deus está dizendo isso. Não importa quem eu levante ou quem eu derrube. Eu prevaleço no fim. E o meu reino vai tomar toda a terra. A grande questão é, de que lado você está? Do povo que invoca o Senhor ou do povo que se levanta contra o Senhor? Porque todas essas nações foram derrotadas, foram derrubadas, não existem mais. A gente está experimentando aí, irmãos, uma mudança geopolítica importante. Nós temos aí a China e a Rússia, nesse avanço aí,
militar e avanço político, a China principalmente como uma grande economia, essa batalha econômica entre China e Estados Unidos, os Estados Unidos aumentando os preços, o Trump aumentando os impostos, o Trump tentando trazer Make America Great Again, ou seja, fazer a América grande novamente. Porque o que nós temos é o quê? Uma mudança na geopolítica mundial. Os Estados Unidos, como a nação mais poderosa até então, está sendo desafiada por outras nações que querem tomar o lugar de poder que pertence hoje aos Estados Unidos. E pode ser uma China, pode ser uma Rússia, mas provavelmente uma China. A democracia que foi trazida nessa época, começa estudo sobre democracia, vá atrás da história, você vai ver que democracia é uma coisa moderna. A democracia, essa ideia de a voz do povo, é uma coisa moderna, gente. O que está acontecendo no mundo é uma transição. O mundo agora está compreendendo que as democracias estão se tornando ditaduras. A democracia, ela se tornou uma coisa aparente. A nossa democracia hoje, por vezes, ela acaba sendo uma democracia aparente. A gente, às vezes, não tem certeza se a gente elegeu mesmo a pessoa ou foi um sistema. A gente não sabe. A gente não tem certeza. Não, mas a autoridade está dizendo que tem. Certo, mas eu não estava lá, eu não estou vendo, eu não sei. Ah, mas nós somos democracia, será? Eu não estou dizendo isso só de Brasil, qualquer outro país. E o que nós temos é uma ascensão das ditaduras. Os países que hoje são ditaduras declaradas, onde a democracia ela é apenas uma palavra, essas ditaduras declaradas, que têm presidentes aí há mais de 15, 20, 30 anos no poder, essas ditaduras estão ascendendo no mundo. O que é que vai acontecer então? O que é que está acontecendo? A democracia está caindo. E nós vamos provavelmente viver no mundo, ou os nossos filhos, num mundo sem democracia. Num mundo ditatorial. Num mundo onde os governos ditatoriais é que irão dominar sobre a nossa vida. Pastor, você está me assustando. Estou. Mas eu só estou dizendo isso para te lembrar que pode entrar ditadura, pode entrar reinado, pode entrar democracia. Tudo isso vai acontecer. Mas Deus quer te dizer que no fim, Ele prevalece. Para o povo que estava no exílio, precisava ouvir por meio desse sonho de que Deus estava no controle da história. Deus estava no domínio. Os reinos desse mundo parecem ser uma mistura que não se consolida. A gente vê essa política louca que está acontecendo nesse mundo, mas Deus vai prevalecer no final. O que a gente vê então é que Deus usa Daniel para revelar a todos que Deus conhece o futuro, que Deus governa os reinos, e é Deus quem está movendo. O que os presidentes são, os juízes, por mais poderosos que eles se achem, sabe o que é que eles são? Peões do xadrez divino. Só isso. Porque só tem um rei. Só tem um rei. E jamais, no tabuleiro divino, esse rei vai entrar em xeque-mate. Porque o xeque-mate, o diabo achou que era na cruz. E aí ele voltou. Então, o nosso rei é um rei que nem no xadrez ele vai perder. Imagina você jogar xadrez e achar que o rei, toda vez que você fizer um checkmate no rei, ele ressuscita. Eita, papai, como é que eu venço isso? Não vence, meu amigo, porque ele já venceu. É um reino que não tem fim, não haverá reino posterior. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, a semente da mulher, o descendente de Abraão, o profeta maior do que Moisés, o filho de Davi. Ele é o rei para todo sempre. Nós somos súditos desse rei. Nós não devemos temer diante dos desafios, pois independente do que somos e fazemos, Deus estabeleceu a sua vontade, não tem como escapar. Vou dizer uma coisa para você, não tem como escapar. Vou repetir, não tem como escapar. Que bênção é não poder escapar do amor de Deus, do seu cuidado, do seu reino e da sua vontade. Como é terrível não poder escapar de sua ira. Por isso só tem duas opções para você. Ou você se submete ao rei que já reina, ou você se unirá aos reinos que serão despedaçados no final.
Você vai continuar esperando nos reinos humanos? Tentar lá um movimento político para ver se sua vida melhora? Ou você vai confiar que o Senhor é quem reina e descansar no reinado desse Deus? Essa decisão é o que cumpre exatamente o que Jesus disse. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Que Deus nos ajude, irmãos, a achar descanso no Senhor. Achar descanso no fato de que Ele reina. Achar descanso no fato de que nós somos súditos daquele que já venceu.